do seu é bem disciplinado, então vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Em primeiro lugar, dando boas-vindas e revendo tantos corações amigos. É com alegria que nós estamos aqui nessa manhã de hoje. Então, sejam todos bem-vindos nessa nossa casa anfitriã, que hoje é a Tenda de Caridade, que nos recebe virtualmente. Então, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de união do 12º. E nós vamos iniciar com a nossa leitura da página, e após a leitura da página, nós vamos pedir ao Alfredo que faça a nossa prece inicial, que ele é o representante da Tenda de Caridade, tá? Márcia, você está sem fechado. Vou só já pegar aqui, só um minuto. Então, vamos nós. 175, a mensagem do Caminho, Verdade e Vida, cooperação. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. Pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Podemos fazer a prece? Isso, é com você, Alfredo, por favor. Tá ok. Jesus, Mestre amado, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para que possamos, Senhor, nos reunir, conversarmos, todas as casas espíritas, aldesas, para que possamos, Senhor,
nos fortalecer e ampara cada um de nós, Senhor, para que possamos passar por esse momento difícil, esses obstáculos, as dificuldades, e que possamos, Senhor, com fé, com força, na tua paz, vencermos todas as dificuldades. Em nome de Deus, pedimos, Senhor, que possamos iniciar a nossa reunião 12º céu do dia de hoje. Graças a Deus, que a paz do Cristo esteja com cada um de nós. Obrigada, Alfredo. Agora nós vamos passar para a aprovação da ata. Foi enviado via e-mail para todos os representantes do 12º CEU a ata do mês de fevereiro para apreciação. E agora estamos colocando para aprovação. Então, fica aqui aberto, se há alguma objeção, algo a acrescentar. Não. Tudo bem. Então, o silêncio diz que estamos aprovada a ata. Então, aprovada a ata do mês de fevereiro. Agora nós vamos dar continuidade Miriam. para... Oi? Bom, Desculpa, quem falou? querida. Oi, Ângela. Ângela, eu fiz uma ressalva apenas numa expressão lá que eu acho que precisa corrigir o português. Mandei para a Rosana, mas eu mando para você, tá? Tudo bem, tá bom? Quiser Obrigada. mandar para a Regina diretamente, também pode enviar, que aí a gente conserta. Obrigada, tá, Ângela? Esclarecendo, eu passei pelo WhatsApp naquele nosso grupo de representantes, não passei por e-mail não. Ângela, se você quiser, manda direto para o meu WhatsApp que eu faço a ressalva, tá? Obrigada. Tá bom. Obrigada, Regina, também pela ressalva aí, tá? Bom, vamos dar continuidade agora esse momento para aquelas áreas que tiverem algum aviso, área administrativa, de comunicação, área de educação e seus setores, aqueles que tiverem algum aviso a dar, está aberto esse momento. Alfredo, tem algo a colocar da área administrativa? Administrativa, em relação às contribuições, continua na mesma, né? Até a gente retornar, né? O saldo continua o mesmo, continua parado, né? Sem contribuições, esperando que a gente possa retornar, né? Que a gente possa nos reunirmos de novo para que a gente possa conversar sobre como a gente vai fazer em relação às contribuições, né? A partir do momento que a gente voltar presencialmente. Uhum. Bom, área de comunicação. Isso, o senhor Alfredo não tem mais a falar. Eu só queria lembrar, a gente já está começando a divulgar, né, que o CERJ vai completar 15 anos. Né? Então, nós vamos ter eventos do CERJ entre os dias 19/3, que é sexta-feira, de 8 da noite às 10 da noite, do dia 20, no sábado, vamos ter das 16 às 18h30, e dia 21, domingo, das 10 da manhã às 12 horas. Então, logo nós estaremos também divulgando a programação para que a gente possa prestigiar o nosso federativo do nosso estado, que aí, com essa união, né, que teve há 15 anos atrás, foi formado o CERJ. Então, era só isso que a gente estava querendo lembrar. E daí a gente vai divulgando depois. Tá, obrigada, Márcia. Área de unificação. Só mais uma coisinha, como a gente havia combinado, já que não está havendo contribuição para o 12º CEU, nós havíamos conversado que as contribuições fossem direcionadas para o CERJ, né? Só para lembrar. Área de unificação, área de educação e setores. Alguém tem algum aviso? Então, podemos passar adiante. Então, agora sim, nós vamos para o desenvolvimento dos nossos trabalhos sobre os aspectos administrativos e legais da Casa Espírita, ao qual vamos passar, né, a palavra nesse primeiro momento para Zaíro e Alfredo, e logo em seguida para a Cláudia Amaral. Então, a palavra fica com Zaíro e Alfredo. Eu vou pedir à Márcia, por favor, para compartilhar
uma apresentação. Alfredo, você quer começar ou quer que eu comece? Você pode começar, Zaira. Só para dar uma informação que eu acho importante, primeiramente, bom dia a todos, né? Muito bom nós estarmos juntos tratando dessas questões tão importantes. Na reunião do mês passado, algumas questões foram levantadas e, para isso, nós estamos aqui conversando um pouco. E, claro, que nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer é mais uma panorâmica das necessidades administrativas e legais da Casa Espírita, né, com relação não só à legalização do imóvel, a questão dos órgãos administrativos a quem nós precisamos nos reportar, buscar, né, para regularizar algo na nossa casa, a questão das taxas e impostos e também a questão da segurança no centro espírita, segurança não só do imóvel, mas também a segurança das pessoas que lá transitam, tá bom? Então, pode passar, Alfredo, então é com você. Tá bom, Zé. Bom, em relação, né, a o que as casas espíritas, né, em relação a isenções, né, benefícios... Pode passar, né? Márcia. Como? Pode continuar, Alfredo, desculpe. Muitas casas desconhecem que os templos eles têm isenções, né, como o próprio IPTU, ICMS, né, taxa de incêndio. Então, tudo isso é um benefício que as casas, como qualquer outro templo, eles têm direito, né? ICMS, no caso de água, luz, telefone, e também em 2019, né, em 20 de 12 de 2019, foi sancionado, né, pelo presidente, que também existe uma isenção na conta do telefone em relação ao ICMS. Não? Então, todas essas partes que se referem a algum benefício de isenção, a Casa Espírita ela tem que procurar, através de seus representantes, né, e nesses locais, como Corpo de Bombeiro, Light, né, SEDAI, para poder requerer, né, esses benefícios, né, que ajudam bastante, né? No caso da taxa de incêndio, por exemplo, a gente tem que fazer um requerimento, né, para poder ter esse benefício e levar alguns documentos que eles exigem, como a planta baixa do imóvel, né, ata, estatuto, são uma série de documentos que são pedidos para que possa ser dado esse benefício, né, Zaira? Isso, exatamente. Aqui nós listamos alguns órgãos municipais, estaduais, né, e até federais, porque nós precisamos estar ligados, conectados a essas necessidades que a própria sociedade civil nos solicita enquanto instituições que estamos funcionando na cidade do Rio de Janeiro. Então, desde a Secretaria Municipal de Urbanismo, nós precisamos ter nossa legalização junto a esse órgão. Essa legalização ela é feita através de um engenheiro ou de um arquiteto. Aqueles que têm elevador, por exemplo, na nossa casa nós temos elevador ou alguma escada rolante, é preciso ter autorização, legalização junto à gerência de engenharia mecânica. A questão do IPTU, que o Alfredo estava falando, né? Nós temos imunidade, ou seja, o IPTU, toda a casa espírita está colocado isso em lei, tá? Isso faz parte da própria Convenção Nacional, vamos dizer assim, né? Eu esqueci agora o nome, mas que nós estamos... Né? Oi? Alguém legislação, falou? Né? Faz parte. Isso. Nós temos totalmente imunidade. Toda a casa religiosa, está lá, toda a casa religiosa está imune, não deve pagar IPTU. Isso tem que estar claro,
houve um problema em Niterói, contado pelo Hélio Ribeiro, porque a pessoa desavisada, a prefeitura de Niterói cobrou, ele não se deu conta, porque sabia que não precisava pagar, e aquilo gerou um processo que deu um problema enorme. Então, é bom a gente verificar, ir lá verificar todo ano, mesmo que não receba o carnê, entra lá e pega o documento dizendo que está isento, porque pode haver depois alguma dificuldade no futuro. Então, essas atenções que a Casa Espírita precisa ter para que não haja dificuldade que vá gerar depois processos, multas, enfim, coisas muito mais complicadas depois, né? Nós também temos a questão do imposto de renda, que precisa ser declarado, embora sejamos também isentos, mas é preciso declarar também, senão nós ficamos fora da legalidade junto ao órgão federal. Pode passar, Marcinha. Ô, Zaira. Pode falar, Alfredo. Em relação à taxa de incêndio, essas isenções, por exemplo, a taxa de incêndio, a isenção ela é válida por 5 anos, ou seja, a cada 5 anos, a casa, o tempo, ele tem que fazer, fazer um novo requerimento, né, levar de novo as documentações para poder ter mais 5 anos de isenção. Em relação à light, à luz, a isenção ela é por tempo indeterminado, né? Enquanto existir o tempo, né, a taxa é isenta, ela continua sendo isenta. Ok. Então, aí o Alfredo está incluído nesse Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, não está? A casa do Alfredo? Sim, toda casa, né, toda casa que ela é tombada, ela tem isenção de IPTU, né? Agora, em relação a casas tombadas, passa por existe uma obrigatoriedade em relação à prefeitura, né, que eles exigem que a fachada seja preservada, a cor da fachada é determinada pela própria prefeitura, pelos arquitetos, né, responsáveis por essa parte de tombamento do imóvel, né? Eles também que determinam que cor vai ser utilizada na fachada da casa e nada pode ser colocado na fachada, né? Tem que preservar a fachada como ela foi, né? As cores da pintura determinada pela própria prefeitura, e nada pode ser colocado, nem ar-condicionado, nem letreiro, tá? Eles proíbem esse tipo de uso de qualquer outro material. Isso, ok. Essa questão da Fundação de Parques e Jardins é outra questão. Quando nós tivemos que fazer a construção da nova sede, tinha uma árvore no terreno. E aí nós tivemos que chamar a Fundação Parques e Jardins e fizemos um acordo. Nós, para derrubar aquela árvore, nós tivemos que nos comprometer a plantar outra. Então, isso foi feito depois. Então, é preciso que seja tudo feito dentro da legalidade, para que a Casa Espírita atenda não somente a Deus, né, na proposta que Jesus fala, mas também a César. Nós precisamos estar coerentes com aquilo que nós estudamos, com aquilo que nós seguimos dos ensinamentos de Jesus. Um documento muito importante é o RGI, que é adquirido no cartório do Registro de Imóveis, depois que todas as condições legais foram atendidas, a Casa Espírita, então, recebe esse documento que atesta que está tudo ok. A certidão de ônus reais é um documento que, quando se quer saber como é que está a situação da casa, como se fosse um retrato da situação real da casa naquele momento, se há alguma dívida, como é que a casa está em relação à questão do atendimento das questões legais. Ok? Pode passar, Marcinha. Aqui o Alfredo já adiantou bastante, né? Com relação ao IPTU, que está
dentro dos postulados, né, da lei federal, né, no artigo 150, que é proibido instituir qualquer imposto sobre templos de qualquer culto. Então, nós estamos imunes, mas é preciso prestar atenção, isso está na Constituição, é preciso prestar atenção se houver qualquer mudança na lei, aí, porque às vezes a gente não está muito bem avisado. É preciso estar sempre atento à mudança das leis, o que a lei diz. No caso da taxa de incêndio, é como o Alfredo falou, a gente tem que ir lá e buscar esse benefício, eles não dão espontaneamente, não. E é um trabalho realmente que a gente precisa fazer, não é muito fácil, é demorado, mas vale a pena fazer. Assim como das concessionárias, como ele falou, né? Não só o telefone, a Light, a SEDAI, o gás, tudo isso, nós temos um desconto, que é um desconto que vale a pena, de buscar qualquer dinheirinho que a gente possa conseguir para casa, vale a pena a gente buscar, e esses descontos são feitos diretamente nas concessionárias, ok? Mas aí, só uma observação, tá? Em relação à taxa de incêndio, um documento muito importante que os bombeiros exigem, que eles não abrem mão mesmo, tá? É a planta baixa da casa. Tá? Eles exigem essa planta baixa e, se a casa não tiver, pode ter todos os documentos, mas se não tiver a planta baixa do imóvel, não adianta, que eles não dão prosseguimento ao pedido. Tá? Então, a planta baixa é de muita importância, como todos os documentos, né? Mas a planta baixa, eles não abrem mão mesmo. Quem não tem, pode fazer. É verdade, porque o Corpo de Bombeiro vai se reportar o quê? A segurança da casa, e ele precisa ver como é que está distribuída, né, todas as áreas da casa para poder fazer o seu parecer. Aliás, como nós tivemos obras e uma série de eventos nessa parte da casa, nós também tivemos, por conta da implantação do elevador e da legalização de elevador, o Corpo de Bombeiros fez um laudo, fez algumas exigências para a casa, e que nós tivemos que cumprir para eles darem a autorização de funcionamento de acordo com os critérios deles, desde a questão própria do elevador mesmo tinha que estar de acordo com o que manda as posturas municipais de segurança, mas também a questão de distribuição de espaço, até mesmo o número de cadeiras no salão nós tivemos que diminuir por conta da segurança, tivemos que mudar cortinas, porque a nossa cortina era de material inflamável, facilmente inflamável. Nós tivemos que fazer sinalização da casa toda, de acordo com o que manda a lei. Então, são uma série de questões para que a casa espírita possa funcionar legalmente e também dar a segurança àqueles que por lá transitam, né? Então, tudo isso são questões que nós estamos colocando, que é para chamar a atenção daqueles que têm responsabilidade na administração, para ver se tudo está de acordo, se nós estamos realmente atendendo às questões legais da casa. Podemos passar? Outra situação que às vezes a gente não se dá conta é a do empregado na casa espírita. Muitas vezes a gente tem lá um faxineiro, o faxineiro que vai eventualmente uma vez por semana, tudo bem, mas há um momento em que essa pessoa que faz o trabalho, que é o funcionário da casa, se ele vai mais de 2 vezes na semana, é obrigatório a assinatura da carteira de trabalho. Então, a questão de segurança do trabalho dele, ele precisa ter férias remuneradas, tudo que a lei manda a gente precisa cumprir, sem fazer os caminhos, né, que a gente chama assim dos atalhos. Nós não podemos fazer isso. Pagar transporte, alimentação, e há um exame médico periódico obrigatório. Como nós temos uma empresa que é uma empresa que
que faz a consultoria para nós, a parte toda de apoio legal e também de contabilidade, nós temos tranquilidade nessa parte, que não temos dificuldade com isso, mas a Casa Espírita precisa estar atenta a essa questão do trabalhador na Casa Espírita. Nós temos uma situação que foi levantada há muitos anos atrás, numa casa do 12º Seu, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, a gente tem que ter cuidado com essa questão. O empregado, ele ficava num quartinho da própria Casa Espírita e lá ele ficava. E com isso, anos depois, ele botou uma questão na justiça como uso capião, e ele ganhou a questão na justiça, e a casa precisou dar para ele todos os direitos, inclusive o próprio prédio que a casa funcionava. Então, todas essas questões legais a gente precisa ter cuidado, né? As questões trabalhistas são seríssimas. O próprio CERJ passou por uma questão há um tempo atrás, que teve que pagar indenização de uma coisa que não era exatamente aquilo, mas até provar o contrário, a gente acaba pagando por aquilo. Então, todos os cuidados precisam ser tomados. A outra questão é segurança. São espaços livres. Pode falar, Alfredo, desculpa. Posso fazer uma colocação em relação ao empregar na Casa Espírita? Né? É uma colocação que, na verdade, nós passamos aqui na Tenda Espírita de Caridade. Tá? A gente também tem que tomar muito cuidado em relação às pessoas que ajudam a casa né, como voluntário. Nós tivemos no passado pessoas ligadas aqui à casa que ajudavam a casa voluntariamente, tá? E essa pessoa, ela, com o tempo, ela acabou colocando também a casa na justiça, pedindo vínculo empregatício, tá? Então, hoje a gente tem um cuidado de fazer um termo de voluntariado, onde todos que frequentam a casa, que ajudam a casa espontaneamente, a gente, né, faz essa pessoa assinar esse termo, como qualquer membro da casa, inclusive o presidente da casa. A gente, né, preenche um cadastro de voluntário, dizendo que não existe nenhum vínculo empregatício, que estamos na casa por vontade própria. Porque, no passado, essa determinada pessoa ajudava a casa, né, era voluntário, e depois foi pedir na justiça, tá, vínculo empregatício. Só que acabou perdendo, porque foi comprovado que ela não tinha nenhum vínculo empregatício, não era empregado da casa, era apenas um frequentador que era voluntário, né, por espontânea vontade. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, além da parte empregatícia do empregado, das pessoas que frequentam a casa, ajudam a casa para que, no futuro, não venham pedir qualquer tipo de vínculo empregatício, né? Bem lembrado, Alfredo, muito bem lembrado, isso mesmo. Nós precisamos assinar o termo de voluntariado. Toda pessoa, às vezes, vai lá fazer uma ajuda, por exemplo, nós temos o trabalho de distribuição de bolsas, né? Tem a tarefa. Então, às vezes, uma pessoa da própria comunidade se oferece para ajudar. Nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes a gente vai criar um problema para casa por um descuido, assim, por uma ingenuidade. A gente não pode mais ser ingênuo. Nós precisamos estar muito atentos a todas essas questões. Alfredo lembrou muito bem o termo de voluntariado que nós precisamos ter na casa e que precisa ser renovado todo ano. Anualmente. Exatamente. Precisa ser renovado, tá bom? A pessoa precisa aceitar o termo, assinar, dizer qual é a tarefa que ela ajuda, onde que ela ajuda e qual o dia e o horário que ela ajuda, como voluntário, para evitar esses problemas futuros. Então, nós estamos falando aqui da segurança, né? Espaços livres. Às vezes, a gente tem uma sala muito pequena, é preciso não entulhar de cadeiras para que a saída rápida possa ser feita sem prejuízo, sem acidente.
Acessibilidade física, nós precisamos já providenciar, isso já está em lei, embora a gente não seja ainda totalmente obrigado a fazer, mas é preciso a gente atentar para isso. Nós precisamos atenção às recomendações do Corpo de Bombeiro com relação à segurança, e o seguro de responsabilidade civil, que é uma coisa esquecida. A Casa Espírita, além do seguro do imóvel, é bom que ela faça também o seguro de responsabilidade civil, que cobre eventuais acidentes com pessoas que frequentam a casa. Crianças, por exemplo, né? A gente que tem acesso, agora não, que eu chamo na pandemia, não há essa necessidade urgente, mas precisamos pensar nisso na volta com as reuniões presenciais, que as crianças a gente não segura, daqui a pouco cai, dá um tombo, e aí se machuca. E é bom que a Casa Espírita se lembre que desse seguro de responsabilidade civil que cobre essas despesas e essas questões, que dá uma segurança, uma tranquilidade para o gestor da casa. Podemos passar, Marcinha? E aí, auto-vistoria, né? Se vocês nunca ouviram falar, nós ouvimos falar de repente, nós não sabíamos disso, tá, gente? Então, nós estamos dando aqui um aviso, um alerta. A auto-vistoria é uma questão obrigatória que a Prefeitura instituiu desde 2013, e que todo imóvel com mais de 1.000 metros quadrados ou imóvel com 2 ou mais pavimentos é obrigado a fazer. Qual é o objetivo? Da segurança, estabilidade e manutenção do imóvel. Então, é preciso contratar um engenheiro ou arquiteto que elabora um laudo de auto-vistoria. O que é isso? Esse arquiteto vai olhar todas as questões da casa, ver como é que está a instalação elétrica, as questões de segurança, manutenção, que tem piso quebrado, todas essas questões, parte de banheiro, tudo, ele vai olhar tudo, telhado, e vai fazer um laudo que vai apontar as obras necessárias. E aí a casa providencia isso, né? Tem um prazo que a casa precisa cumprir, esse prazo pode ser estendido junto à prefeitura, e aí, ao final desse concretizar dessas obras, o arquiteto vai lá outra vez, faz uma avaliação e dá um parecer, e esse parecer é levado à prefeitura, que libera a casa. Enquanto não isso, nós estamos dentro do processo de auto-vistoria. E esse processo precisa ser repetido a cada 5 anos. A casa precisa outra vez, depois de 5 anos, fazer a mesma coisa para essa manutenção do imóvel. É uma questão legal. Entrou uma pergunta aqui, não sei se vocês vão responder ao longo da exposição, mas a Marcinha está perguntando como fazer o termo de voluntário no trabalho online. Ah, sim, no trabalho online eu não sei ainda, mas vamos procurar saber. Não tinha pensado nisso ainda, né? Porque pode acontecer, sim, pode acontecer. De qualquer maneira, esse termo pode ser preenchido online também. Eu acredito que haja a possibilidade desse termo ser preenchido online através de uma mensagem de texto, onde a pessoa se compromete a fazer o trabalho voluntário naquele período, porque isso a gente precisa também ter cuidado. Acredito que seja esse o caminho. Eu não posso afirmar que seja o certo, mas pode ser um caminho de uma mensagem de texto, WhatsApp ou e-mail, para que a pessoa se comprometa a ser um voluntário naquele período, naquela tarefa, naquele dia, naquela casa. Tudo isso. Zaira, eu acho que qualquer trabalho que seja voluntário na Casa Espírita ou em qualquer templo, né, tem que ter esse termo de voluntariado, né? Porque de qualquer maneira, mesmo online, acredito eu, a pessoa está disponibilizando o tempo dela, né? E amanhã ou depois ela pode dizer que esse tempo era disponível, né, para casa e deveria ser remunerado, né? Então, eu acho que poderia se fazer um termo voluntariado online para que a pessoa, né, ela pudesse preencher e mandar de volta para casa, né, para poder justamente a casa, né, ter um respaldo, né?
Isso é outra possibilidade. É outra possibilidade. Eu acho que quando se trata de termo, de algum documento oficial, o ideal é que ele seja no papel, penso eu. Sim, também acho. Mas Poderia se fazer online. enquanto o contingente de pessoas que se envolvem é um contingente confiável, eu acho que essa questão é uma questão, digamos assim, quando a gente já imagina, né, que a pessoa, embora a gente, como a Zaira bem colocou, a gente não pode ser ingênuo, né? Mas eu acho que a gente deve se preocupar mais quando a gente sabe que são pessoas, né, que não são... Senão a gente agora vai ter que sair atrás correndo um monte de coisa, né? Eu acho que é um período passageiro, mas eu acho que quando passar a ser uma coisa formal da casa, eu concordo que deve ser feito um termo, mas eu sugiro que ele seja em papel. Não, está certo. Eu acho que é o certo, que é o correto. Agora, quanto a essa parte de confiável, Guilherme, é muito relativo, porque essa situação que nós passamos na tenda, a pessoa ela tinha mais de 15 anos na casa, né? Trabalhava na casa, fazia muitas coisas pela casa e nós nunca imaginamos que nós fôssemos passar por isso, né, por essa situação com essa pessoa. Então, confiável é uma coisa muito relativa, porque às vezes a gente acha alguém confiável, mas pode trazer problema. Então, independente de confiável ou não, eu acho que todo mundo tem que preencher o termo e assinar, né, como voluntariado, infelizmente, né? Isso, também acho. Essa parte é muito importante, foi levantada, e se puder fazer por escrito, faça com urgência, né? Para ontem isso, né? Agora, dentro do possível, né, gente? Nós estamos num momento tão diferente, tão desafiador, né? E muitas vezes a gente não tem a condição de buscar essa pessoa presencialmente, pelo menos que a gente se garanta com algo virtual, ou seja, com alguma declaração pelo Facebook não, pelo WhatsApp ou pelo e-mail, até a gente conseguir a assinatura presencial. Garantir isso antes de qualquer coisa, para que não seja tarde, né? Porque realmente a gente não pode deixar passar. Foi muito bem lembrada essa questão do termo de voluntariado durante a pandemia. Realmente, a gente está afastado, mas os trabalhos continuam, inclusive com voluntários. É preciso muita atenção com isso. Essa questão levantada pelo Alfredo é de suma importância. Zaira, no caso, em relação ao termo de voluntariado, no caso, ele pode assinar e enviar também por e-mail, né? Usar e-mail de comunicação, né? Sim. Hoje até o WhatsApp, né? Você pode, com a utilização, né, do WhatsApp, só preencher esse documento. Sim. Nós temos isso lá na nossa casa em algumas atividades virtual. Preencheu o termo, assinou e enviou para a gente. Sim. Claro, se a pessoa tiver mal intencionada, porque não estamos apostando nessa hipótese, de não ter assinado, sei lá, falsificar assinado. Nós estamos pensando nesta hipótese. Estamos pensando em pessoas dignas colaborando para ajudar. Então, também sabemos que tem muitas pessoas que têm dificuldade em WhatsApp, e-mail, né? Mas a gente procura utilizar todas as formas que estão à disposição para otimizar a nossa legalidade aí, né? Sim. Mesmo porque o próprio e-mail e o próprio WhatsApp, às vezes, têm sido aceitos como provas, né, documentais para determinadas atividades. Então, por que não? Para a questão do voluntariado, né? Eu estou preocupada com o tempo, mas tudo bem. Mas só para lembrar que se eu não sei ainda, tem uma amiga dizendo que tem lei para isso, dizendo que o e-mail é documento oficial. Então, a gente depois vê isso, tá? Ok. Podemos seguir, Marcinha? Então, para concluir aqui como eu falei, né, nós estamos fazendo uma
Zaira, está sem som. Fechou. Zaira. Desculpe, gente, eu cliquei aqui sem querer. A manutenção periódica de limpeza, higienização do ambiente, reservatório d'água, tudo isso são coisas que a gente precisa estar atento. O teste de potabilidade da água, revisão dos equipamentos de incêndio, recarga dos extintores, importantíssimo isso. A questão de instalação de gás, como é que nós estamos, certificado de aprovação pelo Corpo Bombeiro, detetização dos ambientes, limpeza de filtros de ar-condicionado, são questões que às vezes a gente passa e não dá muita conta desses detalhes. São detalhes importantes para que nós possamos ter uma casa espírita, recebendo as pessoas e fazendo o trabalho espiritual também. Eu queria sugerir que todos pudessem, eu queria dar maior tempo para a Cláudia, que é um assunto também bastante complexo, e eu queria sugerir que vocês possam estar no dia 3 de abril, que o SES vai fazer também um encontro, dia 3 de abril, às 3 horas da tarde, um encontro sobre as questões legais da Casa Espírita, e essas dúvidas, essas perguntas já podem ser anotadas para nós conversarmos lá nesse encontro. Pode ser assim, gente? Podemos combinar isso? Pode ser, Alfredo? Podemos. Porque aí eu quero dar mais tempo para a Cláudia, porque realmente o assunto é mais complexo que ela vai trazer, e essas questões aqui da panorâmica da Casa Espírita, ficam aí só os alertas para nós levantarmos essas questões, levantarmos perguntas, levantarmos dúvidas e trazermos depois para a área de administração do SES, que vai fazer um encontrão, uma roda de conversa no dia 3 de abril, no sábado, às 3 horas da tarde. Agradeço a todos, agradeço pela oportunidade e que possamos cuidar bem da nossa casa espírita. Alguma coisa, Alfredo? Não, tudo bem. Ok. Então, agora com a palavra, a nossa Cláudia Amaral. Bom dia, amigos. Uma alegria estar aqui revendo vocês. Saudade danada, né? Que aperta o coração. Hoje pela manhã, nas minhas reflexões, eu estava pensando assim, o quanto o tempo mudou, né? Ele passa diferente. Então, um dia já não é mais um dia, parece às vezes que é até um mês de vivências, né? E meses a gente já pensa que tem anos que a gente não se vê, não se fala, não se encontra. Mas esses são os desafios desse tempo, né? Eu gostaria de iniciar, me coube, falar um pouquinho da minha experiência, é uma troca de experiências, e por isso eu convido a todos que participem, falar sobre as atas, os registros das atas de Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias no ambiente virtual. Como é que a gente faz uma assembleia virtual e consegue levar registro com sucesso, sem cair em exigência, que é o que todos os nossos corações de administradores, né, quando estamos nesse papel, pedem, né, que aquilo não caia em exigência, pelo amor de Deus. Como é que a gente consegue fazer isso? Esse é o nosso papel. Sabemos que, com mais de um ano de pandemia, muitas casas espíritas necessitam de fazer esse registro através das suas AGEs, AGOs virtuais, por conta de um ano, né? Normalmente 1 ano, 2, então, aqueles que já não estão atrasados, isso implica em situações de banco, né? Impossibilidade de movimentação, irregularidade da própria casa espírita, eles, né, já precisam se preparar para ver esse cenário, porque nós, de fato, ainda vamos ficar um tempo, né, nesse movimento de pandemia. Então, eu acho que é muito importante. Como eu passei por isso na qualidade de gestora, que era gestora administrativa do SEI, hoje já não sou mais, passei a bola para o Gabriel, que está aqui. Que bom que você está aqui, Gabriel, que você pode me ajudar. E aí, assim, graças a Deus, e graças a Deus mesmo, de coração, conseguimos fazer esse registro sem nenhuma exigência, transcorreu tudo muito bem. Então, é nesse sentido que eu quero compartilhar essa experiência com vocês. Eu trouxe alguns slides que já estão com a Márcia,
Copelo, que ela vai disponibilizar, então tá tudo que eu vou colocar, tá ali. Nem quero compartilhar, queria ficar aqui batendo papo com vocês. O que vocês acham? Ninguém fala nada, né? Ô povo, né? Desativa esse microfone, gente. Vamos acordar, vamos falar, vamos abraçar virtualmente, beijar. Vamos lá? Guilherminho, me ajuda, Vamos, né? Tu é Claudinha, meu vamos, querida. companheiro, meu parceiro. É isso. Vamos embora lá. Então, vamos embora. Bom, então, a grande questão, primeiro a gente precisa entender qual o objetivo do órgão que vai fazer o registro, que é o Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Estamos na condição de pessoas jurídicas, né? A Casa Espírita é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. Então, a primeira questão que se impõe, a Miriam me mandou isso aqui na minha listinha, né, de dúvidas, foi a primeira, assim, nossa, caramba, é que nós sabemos que houve uma lei lá no início da pandemia, a Lei 14.010, que disse assim para a gente, olha, regulou um monte de coisas de direito privado, mas o que se refere a nós está lá no artigo 12 e 13, isso, artigo 12 e 13, que fala dos condomínios. Então, nós estamos funcionando como se fossem condomínios residenciais. Então, as assembleias podem ser virtuais e isso, por si só, a lei não ajudou ninguém, porque dizer que pode, o negócio é como é que faz, né? Esse foi o ponto. Mas o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, no provimento 95 e no provimento 100, que o CNJ regula o funcionamento dos cartórios. Ele fez determinações de como isso ia funcionar o cartório. A lei não fala isso, quem vai ler só a lei fica na mesma, né? Ah, eu sei que pode, mas não sei como é que faz. Mas isso está no provimento 95 e 100. E é nesse provimento, porque a grande questão é que essa lei perdeu vigência, entre aspas, em 30/10/2020, porque eles supunham lá atrás que a pandemia ia acabar nessa época. Já marcaram eleições e tudo mais, então ninguém previa, né, que nós íamos entrar até numa fase mais difícil. Só que isso foi pelo CNPJ, que está regulamentando os cartórios. A gente percebe que essa questão virtual vai ficar. Então, mesmo quando não houver esse cenário de pandemia, nós provavelmente poderemos fazer as assembleias por meio do Zoom não presenciais. Então, é provável que isso continue, porque lá nesses dois provimentos, os cartórios continuam com a possibilidade de fazer esse registro e, portanto, nós estamos autorizados a fazer essas assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias, sem nenhuma restrição, embora essa lei esteja em termos fora de vigência. Ela não está totalmente fora de vigência, porque houve um decreto lá no final de agosto, 28 de agosto, isso está tudo descrito no slide, você não precisa nem se preocupar com isso. E esse decreto ele alargou a vigência de alguns pontos trabalhistas e tal, não falou de condomínio, mas óbvio que se a situação que motivou a edição da lei persiste, nós estamos ainda dentro dessa vigência. Então, superado isso, tirada essa dúvida, a gente precisa entender como é que o Registro Civil de Pessoas Naturais vê a gente, para a gente poder acertar e dar para eles o que eles querem, né? Porque se a gente não entender como é que eles vão ver a gente, o que eles estão procurando no nosso documento, quando a gente dá entrada lá naquele monte de documento, o que eles estão procurando ali, nós não entendermos isso, a gente, na hora da dúvida, a gente pode resolver a coisa de forma errada, escutando um palpite que não é bem assim e tal. Então, a gente está falando aqui dos princípios, né? E como é que ele vai ver a gente? Ele vai avaliar a integridade do nosso documento, então não pode ter rasura, rabisquinho, errei, não pode ter nada disso. Então, o documento tem que ser íntegro, ele tem que estar completo, sem rasura, datas preenchidas, tudo isso preenchido. Às vezes a gente pensa assim, nosso cartório é chato, está vendo que eu botei 21, mas eu botei 20, mas era 21. Né? Igual quando a gente antigamente, muito antigamente, fazia cheque, né? Aquela coisa de muito antigamente mesmo.
Aí a gente pensa, poxa, mas o cara do cartório está de implicância comigo. Né? Talvez não seja espírita esse irmão. A gente já pensa logo, não, não é isso, é porque isso mexe na integridade do documento. Então, as datas têm que estar corretas, os anos corretos, sem rasuras, assinaturas no local certo, reconhecimento de firma. Isso é muito importante, porque uma firma, um reconhecimento de firma hoje custa mais de R$7. Eu tenho o número do ano passado, 7,84. Esse ano não vi, se alguém souber, então é caro. Às vezes, uma diretoria que tem 5, 10 pessoas, como o Ibirajara, que são 9 gestores, se a gente não tiver cuidado, pela informação do registro civil, você vai autenticando tudo quanto é assinatura. E não precisa, só precisa autenticar a assinatura do CPF ou do presidente ou do gestor executivo, né, dependendo da forma do estatuto, só daquele cujo CPF vai ficar vinculado à Receita Federal. É o que vai ser o responsável legal daquela pessoa jurídica. Somente esse precisa ser. Então, é só uma assinatura e é só uma via. Outro erro que a gente comete, eu cometi esse erro, é bom que a gente não esquece. Faço tudo em 2 vias, né? Não precisa, basta uma via só. Aí você tira uma xerox simples da outra via, do outro jogo, não autenticou, não gastou muito dinheiro e guarda só para saber qual foi o material que você levou a registro, né? Se houver alguma dúvida, você fazer uma defesa, uma exigência e tudo mais. Outro ponto importante, que aí, voltando ao olhar do RCPJ para a gente, é a autenticidade. Então, não dá para a gente ter uma assinatura que está em dissonância, né? Às vezes o gestor ou o administrador ele assina no campo errado, aí o outro irmão assina no campo dele. Aí você vê que o nome de baixo é Maria, mas quem assinou foi João. E embaixo está o contrário. Não dá, gente. Isso fere a autenticidade do documento. É preciso que todo mundo assine no seu lugar certinho. E quando tem muita gente para assinar e é virtual, isso realmente é um problema. Eu sugiro que se designe uma pessoa para ir de casa em casa para colher essa assinatura direitinho ali no xizinho, porque a gente realmente confunde, né? Está com pressa, não vê o amigo há muito tempo, quer falar de outras coisas. A gente sabe que isso é importante, mas não é o principal das nossas vidas, e aí não valoriza, assina errado, chega lá, dá problema. A Denise está ali balançando a cabeça, que eu acho que ela já viveu isso, que ela está concordando assim, com tanto, né? Visceralmente concordando, eu acho que ela já passou por isso. E outra coisa é a acessibilidade, que aí a gente vai entender, não essa acessibilidade do cadeirante e tudo mais, mas a gente vai entender essa acessibilidade como a transparência, a publicidade do ato. E aí a gente esbarra num problema também, porque como é que eu vou dar publicidade de um ato, já que se as instalações físicas da Casa Espírita não estão funcionando, como é que eu vou afixar a convocação, como é que eu vou fazer isso, e mais, como é que eu vou provar para o registro civil que eu fiz isso? Então, é um desafio que a gente vai superar, se Deus quiser, nos próximos capítulos. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu dou a palavra para todo mundo, mas eu também, quando pego a palavra, né, não largo. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta, Cláudia, por favor. Tereza aqui. Eu tive pesquisando isso, porque a gente vai ter assembleia agora no próximo mês, né? E no RCPJ informaram que a ata ela tem que ser esse reconhecimento e tal, uma só, mas a gente tem que entregar 2 vias lá, que eles devolvem uma para a gente, a outra fica lá. Né? Então, são 2 vias. São 2 vias, mas uma pode ser cópia simples da primeira. Sim. É isso que eu estou falando. No meu caso, eu achei que fossem 2 cópias idênticas, que eles ficariam com 2, né? Deixariam arquivados uma, como sempre foi assim, arquivam uma e a outra me devolve com aquela folha do número de registro. Sempre foi assim. Então, as 2 tinham que ser idênticas, originais, assinadas e com firma reconhecida. Né? E no meu caso, não sei, no caso de vocês, eu juntei o estatuto anterior,
Eu juntei um monte de coisa para a pessoa não precisar pedir nada, para ser assim. Então, era um volume grande de documento. Mas ele, na hora, eu fui no guichê, lá na Rua México, 148, terceiro andar, tá o endereço ali para vocês. E, na hora, o cara me devolveu, essa aqui não precisa, não. Uhum. Aí eu pensei, poxa, tirei xerox colorida, reconheci, fiquei até triste, mas assim, só para o reconhecimento de firma a gente faz naquele requerimento e tem que fazer na ata também do presidente e do secretário da ata só, da Assembleia só. Olha só, secretário não é condição sine qua non, não. Você precisa do presidente. E esse tem que reconhecer firma só desse. Só desse. Tá? Olha, desculpe, a Márcia está pedindo para te dizer que o seu microfone está batendo em alguma coisa, talvez seja no seu colar e está fazendo um barulho. É verdade, Márcia. Vou até tirar o colar. Está fazendo um barulho. Prejuízo da beleza, mas tudo bem. Eu gostaria de dar uma palavrinha, se fosse possível. Claro. Maria Isabel, sou do Centro Espírita Discípulo de Jesus, bom dia a todos. Bom dia. É que nós tivemos esse ano que fazer a nossa assembleia virtual, porque nós fomos, o banco bloqueou nossa conta, então a gente teve que aprender a fazer a assembleia virtual, o que aconteceu agora no começo do ano, e nós apresentamos a ata lá no RCPJ, né? Uhum. E eles nos exigiram a lista de presença. Eu até coloquei aqui no chat. Uhum. A lista de presença não precisa ser assinada só pelo presidente e pelo secretário. Eles exigiram que fosse assinada pelo presidente e pelo secretário da reunião. Isso. Tá? E também na ata eles exigiram o reconhecimento de firma das duas assinaturas, tanto do presidente quanto, pelo menos no nosso caso, foi assim. Foram as exigências que nós caímos. Tá? E outra coisa também que eles pediram foi o estatuto, uma cópia do estatuto. Nós tivemos que apresentar para poder fazer algumas comprovações. Tá? Então, isso eu acho importante. Com certeza. O que eu fiz na ata lá do Ibirajara? Eu redigi a ata tinha o presidente e o secretário. Eu reconheci a firma, principalmente no formulário de requerimento que a Márcia vai mandar para vocês, tem só lá o campo do presidente, é o CNPJ responsável. E na ata, eu só reconheci a firma do presidente, mas se eles estão exigindo agora do secretário, porque é muito de quem avalia. Porque eu fui a secretária, eu tenho certeza que eu não fui reconhecer minha firma. Então, eu só coloquei realmente a firma da gestora executiva. E o que eu fiz? No final da ata, eu coloquei a lista de presença. Então, eu coloquei por escrito no final da ata. Então, de repente, Maria Isabel, foi isso que faltou lá no seu joguinho. E juntei também o estatuto que eu estava modificando o quadro de gestão. Outro documento que eu achei importante, e nós nos antecipamos, isso é fundamental, 10 dias antes a gente tem que publicar os editais, né? Isso é uma norma do Código Civil. Então, o que nós fizemos? Nós publicamos no Correio Espírita. Houve um custo, pagamos 300 e alguma coisa por isso. Do registro foi mais 300 e alguma coisa, o total foi 600, quase 700 reais entre registro e a divulgação. Porque nós ficamos inseguros de fazer essa divulgação pelo Zap, fazer aqueles prints de tela que também fizemos, e aí no final eles falaram assim, esse grupo de Zap aqui eu não sei quem está dentro, pode ser um grupo de divulgação, Ibirajara, ter uma pessoa só e você não está provando nada. Então, a publicidade pelos jornais ela é inquestionável, apesar da gente saber que ninguém olha aquilo ali, ou pouquíssimas pessoas olham. E não precisa ser num jornal espírita, pode ser qualquer jornal, o mais barato que puder. A gente até escolheu o Correio Espírita, porque também a gente ajuda, né? Nosso... Cláudia, desculpe, só uma observação. Lá, a nossa agremiação, no estatuto anterior, constava divulgação em jornal, né? Aí, quando a gente alterou o estatuto, a gente colocou divulgado amplamente nas reuniões públicas e no boletim da casa. E aí a gente passou a não publicar em jornal.
Aí depende, eu acho, do que o estatuto ou o regimento da casa Eu acho determine. eu acho que no caso de pandemia é mais seguro você pensar numa publicidade por jornal, porque imagina que você não tem mais reunião presencial, porque o que é o edital? É um lugar que você fixa um documento, comprova que fez isso 10 dias antes e todo mundo passa ali e vê, a gente já não tem mais isso. Então, eu acho que na minha forma de ver, o princípio da publicidade está prejudicado. Porque eu não tenho como provar para a pessoa que faz o registro, que está avaliando a autenticidade do registro, quantas pessoas estavam naquele grupo de Zap, nada disso. Entendi. Não tem. Então, eu acho que é mais seguro buscar essa publicação ainda que mais caro, porque aí não tem problema. Não sei como é que foi a experiência da Maria Isabel. Você fez a publicação em jornal? Nós fizemos, inclusive tivemos que fazer 2 vezes, que nós fizemos a primeira vez em 2020, não houve a reunião por causa da pandemia, e tivemos que fazer agora novamente. Nós fizemos uma cotaçãozinha e publicamos, não me lembro em qual jornal, mas não foi Espírita não, mas um mais barato. Mas o mais barato é 300 e poucos reais, é isso mesmo. De repente você muda o tamanho da letra, enxuga e tal, não pode fazer aquele edital cheio de palavras. Porque eles pediram também lá, no CPRJ, eles pediram o edital de publicação da reunião. Pediram. É o passo número 1, até eu coloco isso aqui nos slides. A publicidade você tem que convocar e eu aconselho que faça por jornal. A Miriam Lúcia está querendo fazer uma pergunta. Fala. Não, eu gostaria de a respeito da experiência do GECAF, tá? Que é o Grupo Espírita Catolicidade. Nós sempre fizemos a lista de presença em 2 vias, porque a gente tinha receio de haver via por parte deles ou qualquer coisa similar, para a gente ter sempre uma via original conosco, porque realmente a gente sempre apresentava as 2 vias e eles nos devolviam uma das vias já até perfuradinha, com aquele carimbinho do registro. E outra experiência também é a publicação em jornal. Nós fizemos no Jornal Extra, ficou em R$ 1.092. Não fica tão barato, porque, devido ao prazo, a gente não estava com dificuldade de conseguir fazer pelo Correio Espírita, e nós fizemos pelo Jornal Extra. E outro ponto também é que a nossa Assembleia teria que ser feita no ano de 2020, e não foi feita. E o banco não liberava cheques, nada disso. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele decreto do governador, ele dizia que nós estávamos no período de calamidade pública, e ele dava ali um prazo, que depois foi até postergado. Diante daquele decreto, eu fiz uma carta ao banco solicitando prorrogação da vigência daquela administração até quando durasse a pandemia, para a liberação do cheque. No caso do GECAF, nós temos conta do Brasil. O Brasil submeteu ao corpo jurídico e ele nos permitiram a movimentação da conta mediante essa solicitação nossa, respaldada nesse decreto do. Então, nós obtivemos isso. Mas nós, agora, em 2021, fizemos a nossa Assembleia, agora em finalzinho de janeiro. Mas é importante que a gente tenha esses subsídios, né? É um recurso a mais, porque às vezes a gente fica impedido de movimentar a conta, a gente fazer essa solicitação. Isso mesmo, tá bom? Era isso que eu gostaria de dizer. Obrigada. Vamos também resumir, gente, que eu já estou vendo, tem 2 pessoas, acho que é o Guilherme, desculpa, eu não estou acompanhando quem está levantando a mão primeiro. É o Guilherme e a Regina. A minha dúvida é rápida, com relação à Assembleia, então, da AGO, a assinatura do presidente é só o do presidente necessário, mas é presidente o que está presidindo a Assembleia, é isso? Tá, não. Ok. Olha só, são necessárias todas as assinaturas, porque eu estou visualizando o cenário de mudança de diretoria. Mesmo que confirme a anterior, todos têm que assinar, renovando
assentindo com o novo mandato. Então, todo mundo vai assinar. Mas o reconhecimento de firma é só daquele, principalmente no formulário do RCPJ, é só daquele que é o CPF responsável perante a Receita Federal. Tá? E no documento também é só ele. Então, o gestor de estudos espíritas, não precisa reconhecer a firma dele. Do pessoal da mediunidade, não precisa da área de mediunidade, não precisa. Precisa só do executivo, que é o que vai ser o responsável pelos atos civis da casa. Tá? Então, todos Não, mas assinam. então você está me respondendo que é o presidente da instituição. Sim, aí você vai ver qual é de acordo com o seu estatuto. Lá no Ibirajara, a gente chama de gestor executivo. No seu, provavelmente, chama-se presidente. Então, é aquele que é o CPF responsável perante a Receita. E depois Mas ainda tem isso que da mandar... AGO, então é o presidente da AGO e o presidente da instituição? Vamos Desculpa, eu não entendi. A ata, como é que a ata vai ser feita? Ela tem o presidente da Assembleia, que não é o presidente da instituição. Ele poderá ter ou não o secretário, porque muitas vezes o presidente pode acumular como secretário também, tá? Que, na verdade, é isso que acontece. O próprio presidente redige a ata e vai embora. E aí, dentro dessa ata, tem a eleição da diretoria. Essa diretoria tem um que se chama presidente. O que é importante? O presidente. Esse cara que é o importante. Na ata, eu aconselho que você reconheça a firma do presidente da ata e do presidente da instituição. Porque aí não tem erro, né? Como a Maria Isabel falou, não tem como. Cláudia, nós fizemos termos de posse. Uhum. Cada membro eleito assinou o termo de posse e nós também reconhecemos as firmas dos eleitos. E aí você não precisa fazer isso na ata, você anexa à ata os termos de posse. O que eu fiz foi o seguinte, a ata, depois termo de posse, não pode esquecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tem que estar presente, porque normalmente quando muda o mandato, muda ou renova o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é ponto essencial. Daqui a pouco eu vou falar dos pontos essenciais, aquilo que a gente não pode esquecer. Não precisa reconhecer firma de Conselho Fiscal, mas tem que estar todo mundo ali descrito, fazendo uma declaração de desimpedimento. É isso que a Maria Isabel está falando, né, do termo de posse. Na verdade, é dizer que não responde a crime nenhum, isso, aquilo, aquilo outro. Então, está lá. Na FEB, no site da FEB, vocês baixam esses modelinhos todos, né? Maior facilidade do universo. No meu material, eu também coloquei o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso também dar uma olhada e tirar alguma dúvida que surja aí pelo meio do caminho. Mas, na verdade, quando eu falo esse jogo de documentos, eu estou falando da ata na sequência, lista de presença na sequência, os termos de posse de diretoria e conselho fiscal. E mais o estatuto e mais a publicação do jornal. E eu ainda botei os prints dos apps, que era para não ter jeito. E ainda gravei o Zoom e guardei, porque se ele me pedisse a mídia eletrônica da Assembleia que elegeu, a gente também teria isso para apresentar. Mas não me foi solicitado, não. Até levei num pendrive no dia, perguntei, o pendrive está aqui e tal. Ele disse, não precisa. Só precisa disso aqui, me devolveu uma via. Mas está guardado. A Regina quer fazer uma pergunta. Fala, Regina. Eu queria reforçar que eu acho que o estatuto de cada casa pode orientar isso também, porque, por exemplo, no Jorge Niemeyer, o estatuto diz que o edital tem que ser divulgado em meios internos de divulgação, o que facilita muito para nós. Então, quando a gente fez o estatuto, talvez, eu nem participei disso, mas quem fez já pensando nisso, já facilitou a vida de quem vinha depois, né? Só isso. Cai o mesmo caso da Tereza, que no dela também faz essa previsão, né? A Denise Freire está perguntando se essa divulgação poderia ser
no site ou na rede social da instituição, se teria validade. Pode e deve. Agora, se o RCPJ vai entender como válido, eu não posso garantir. Por quê? Porque isso não está na lei, isso não está disposto na lei. Isso é uma construção que a gente vai fazer andando, né? Né? A gente vai caminhando e construindo o caminho. Eu acho muito válido que se permita, que se coloque lá, que tenha uma forma segura de comprovar que no dia 1 fez, no dia 1º publicou e no dia 11 vai ser a reunião. Eu só preciso provar que ficou 10 dias e que estava disponível para todo mundo. Agora, eu assim não sei como é que a gente faz na área de TI essa comprovação. Se você tiver alguém de TI para te assessorar que consiga provar que você botou no dia 1º e a reunião foi no dia 11, estava lá e era o site da instituição, maravilha. Você junta essa prova toda e vai lá e faz a defesa desse ponto, não precisa do jornal. Okay. Mas eu assim achei que poderia ser mais complicado. Aí eu pedi lá para as pessoas do Ibirajara, os amigos, companheiros gestores, que fizessem então a publicação. Tá. A Lídia quer fazer uma pergunta. Pode ativar seu som. Oi, Lídia. Na verdade, não é uma pergunta, não, é uma contribuição. As nossas atas de assembleia todas são registradas lá no cartório de pessoa jurídica. E o nosso estatuto, assim como foi Márcia, acho que foi Márcia que acho. Ou a Regina, não me lembro qual das duas. Está um pouco baixo. Lídia, está muito baixo o seu som. Vou comentar, peraí. Melhorou? Não. Mas ele Deve ser a distância que ela está falando do microfone. Não, acho que não. Melhorou? Eu estou ouvindo bem, Lídia, apesar de estar um pouquinho... Cláudia, você está com fone de ouvido, então te ajuda, entendeu? Quem não está com fone de ouvido não ouve bem. Entendi. Lídia, posso te pedir uma gentileza? Então, coloca no bate-papo. Faz o resumo do bate-papo. Eu só ia colocar o seguinte, que no nosso estatuto consta que a divulgação ela terá que ser publicada em órgão de divulgação ou circulares expedidas para todos os associados. E o que a gente tem feito é a gente manda e-mail e nunca tivemos problema lá no RCPJ com relação a... Mas você já registrou depois de março de 20? Não. Porque a gente está... Pois que antes a gente podia fazer daquela... Porque a gente nem precisava publicar, a gente colocava lá no mural, comprovava que colocou lá no mural e ponto. Entende? É que a gente está falando dentro... O e-mail, você tem como comprovar que enviou. É uma sugestão. Claro. É sempre válido, porque realmente é um custo alto, né? A gente já vive com dificuldades. Bom, mas depende muito da pessoa que vai receber os documentos lá no CPRJ. Isso aqui é o problema. O problema todo é esse. Tem mais uma mãozinha levantada da Vera. Isso. Tá com áudio. Isso, agora abriu o áudio. Eu vou falar uma coisa bem rápida. Você começou a sua fala dizendo, tendo em vista a nossa situação ímpar. Estamos vivendo uma situação ímpar. Então, pouquíssimas casas estão tendo eleições agora, nesta fase. E a última fala agora ratificou o que você falou. Depende de quem pega lá no RCPJ para análise. Isso é sempre assim, né? Sempre subjetivo, né? Quem analisa usa seu critério. E por isso que eu acho que nós temos que ser conservadores. Pois é. Infelizmente, nós temos que voltar àquela época e publicar em um jornal, porque nós mudamos
muitos estatutos naquela época, da possibilidade de mudança, e colocamos com o estatuto colocado no mural e cartas para facilitar. Mas agora, essa situação ímpar mudou. Exatamente. Então, a gente precisa também ser um pouquinho mais conservador. Ou então, para aqueles que tiverem tempo, por exemplo, no caso de Ibirajara, a gente fez em novembro e em 31 de dezembro terminava o mandato. A gente tinha quase 60 dias, um pouco menos de 60 dias para registro. Mas se caísse em exigência, isso ia complicar na hora do banco. Então, se a Casa Espírita fizer a convocação com bastante antecedência e não tiver no prazo limite para prestar contas ao banco, levar o novo estatuto ao banco, ela pode até tentar umas outras formas e depois compartilhar aqui com a gente, né? É uma possibilidade, mas se você está com o seu tempo ali no cronograma, não vale a pena correr risco, né? Então, meus amigos, eu vou avançar um pouquinho, que daqui a pouco acho que o nosso tempo acaba, né? O que não pode faltar na ata? De jeito nenhum, que a gente não pode esquecer, eu botei isso lá no PPT que a Márcia vai compartilhar. Primeiro, a qualificação completa. A gente pensa, poxa, mas isso é o óbvio, mas a gente esquece. É CPF faltando um dígito, é número que está errado. Gente, isso aí engana a gente faz isso a vida inteira, mas quando faz de novo, esquece um detalhe. Então, conferir, reconferir, pedir alguém para conferir também, isso ajuda. Depois, a assinatura dos novos dirigentes, a finalidade da ata, então tem que estar expresso que é para eleição, conforme edital, tem que ter um preâmbulo padrão. Isso está no site da FEB também, quem tiver alguma dúvida eu posso ajudar, depois vocês me mandam um e-mail. O número do registro do RCPJ, lá do estatuto anterior, a gente tem que colocar lá na frente, no preâmbulo, porque isso vai facilitar na hora do registro. Depois, o reconhecimento da firma do presidente ou gestor executivo, já falamos bastante sobre isso, e o Conselho Fiscal e sua composição. Então, isso a gente não pode esquecer. A gente tem que divulgar também, embora não seja exigido para o registro, mas divulgar a ata final. Normalmente, a gente divulga na próxima assembleia, né? É o correto. Mas se a gente também puder divulgar antes, né? Se vocês tiverem um grupo de Zap só com associados, né? Ou mesmo que não tenha só associados, eu acho que isso só contribui, isso não é uma formalidade legal, mas isso contribui para mostrar a transparência na Casa Espírita e para incentivar aqueles que ainda não são sócios, porque vão vendo que nós estamos sob o manto da legalidade. Isso vale muito no Brasil, né? Dos dias de hoje, sermos confiáveis, transparentes, legais. Isso vai incentivar até que outros sócios se sintam seguros para também entrarem nessa associação, né? Então, o meu conselho é divulgar após o registro a nova ata com o registro, para que todos, né, da associação, da Casa Espírita, saibam que estão sob o manto da legalidade. E depois acabou, eu só fiz coloquei os principais normativos que falam das reuniões não presenciais, virtuais, e é isso, estou à disposição de vocês. Só queria dizer uma coisa, aí voltando um pouquinho lá no que a Zaira estava tratando, do termo de voluntariado, também foi uma ideia que me ocorreu agora quando, né, levantaram essa dúvida, me metendo aqui lá no outro, né, no colega da frente. Vamos pensar em fazer um termo... Mas muito bem, Cláudia. Vamos fazer um termo de voluntariado dizendo o seguinte: para realizar trabalho voluntários presenciais ou não presenciais, entre vírgulas, só acrescentar o não presencial. E aí esse termo de voluntário está atualizado, pós-pandemia, mundo de regeneração. Isso por quê? Porque a interpretação na Justiça do Trabalho ela é restritiva. Então, o contrato de trabalho ele tem que estar detalhado, hora, onde é que faz, o cargo, não sei o quê, não sei o quê. A gente não pode ter cláusula aberta em contrato de trabalho. Então, para que eu seja um voluntário, eu também tenho que ter lá direitinho o que eu vou fazer, onde é que eu vou atuar,
porque senão, aí de novo, a gente entra na subjetividade do julgador, a gente está exposto. Então, vamos botar lá nos nossos termos, não presencial e presencial. Aí pronto, está tudo coberto. Assina, tira uma foto, manda pelo Zap, guarda no arquivo magnético da casa. Isso é válido. Não tem problema nenhum. Hoje em dia a gente está assim, trabalhando assim, até mais na confiança, né? A gente não precisa tanto do papel. Eu acho que é só isso. Quero agradecer de coração. Adorei amanhã com você. Estava com saudade. Eu tenho mais uma perguntinha aqui. Pode ser para encerrar? Claro. É a Miriam Lúcia, ela pergunta o seguinte: é possível ter 2 representantes titulares para o mesmo departamento? Ou o ideal é ter um titular e um suplente? Titular... Mas aí é departamento ou diretoria? Miriam, sempre titular e suplente. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Regra da física. Não tem como ter 2. Ok, obrigada. Tá? Outra coisa, gente, é uma pergunta que a Miriam me passou, que agora eu lembrei que essa eu não sei responder, mas vou jogar para o grupo, vou dar minha opinião, né? Ela manda a seguinte pérola. Uma, quando houver chapa, né, o que é bastante incomum no meio espírita, né? 2 chapas disputando voto secreto, como é que a gente faz voto secreto no Zoom? Gente, como é que faz? Não faz, né? Não faz. Não tem como. Eu acho que nesse caso é inviável, acho que vai ter que ser o voto aberto. Eu não vejo como, mas se alguém descobrir, me fala o que eu fiquei pensando, Miriam, que fiquei ruminando. Olha só, a Denise Freire, a gente vai passar para ela, né, a pergunta, e eu acho que depois é bom a gente adiantar que a gente ainda tem mais uma apresentação para ser feita, né? Oi, gente, bom dia. Não, eu só queria complementar, porque lá no Regeneração, né, no serviço social, tem um convênio com a questão dos apenados, né, que estão fazendo trabalho social, né? Eles estão, como se fala o termo? Eu esqueci agora. Que eles estão cumprindo pena em aberto ou semi-aberto, e então lá na assistência social eles têm esse trabalho com os apenados que ajudam lá, né, nesse setor. E é interessante a gente, eu estou falando assim, porque precisa sempre fazer relatório do horário que eles chegam, do horário que eles saem, os dias que eles estão lá, porque tem que mandar isso tudo para a justiça. Então, isso também é um ponto interessante, porque às vezes as casas podem querer entrar nessa vinculação junto com a justiça, né? E usar trabalho voluntário, porque está ajudando ao apenado a ter um trabalho, né? Mas tem também essa questão documental, que é muito importante para a casa também se assegurar disso, né? De ter os relatórios, tem um ponto que ele tem que assinar a hora que chega, a hora que sai, é bem assim complexo, mas é muito interessante também, assim como só informação, tá? Tá bom. Queridos, obrigada. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Beijinhos. Meu e-mail está lá, tá? Me manda e-mail e tal. Estou aí. Beijo. Nós Miriam, que te agradecemos. Só para dar uma informação, Cláudia, a gente está juntando todas essas apresentações, tanto da Zaira, do Alfredo, a sua, o formulário. Nós estamos gravando, quer dizer, o link da gravação de hoje. Depois a gente vai tentar pegar também o link da FEB com todas essas orientações. Nós vamos colocar no grupo de representantes do 12º Seu, e também estamos pensando em abrir uma pasta com isso no Drive, e a gente depois disponibiliza o link com tudo isso junto para não se perder, tá bom? Só para informação de vocês. E coloca só que isso tudo pode mudar, né? Porque a gente está falando de leis transitórias com vigências transitórias. Então, é bem provável que ano que vem esse material tenha que ser revisto ou retirado. Só para a gente entender que isso é nesse período de transição, né? Isso não vai valer. Talvez, então, vai ficar só no grupo de WhatsApp. Não sei. A gente não sabe, mas assim, é transitório. Tá bom, Cláudia.
Nós é que te agradecemos a sua presença, a sua contribuição, todo esse seu carinho, né, conosco, e além de, acima de tudo, termos matado a saudade de poder te ver, né? Obrigada, tá, Cláudia? Nós agora iríamos até dar a palavra para a Tânia, para que ela, né, pudesse estar se colocando, ela ia falar do Naranon, mas ela está dizendo aqui que vai ficar para a próxima reunião, é isso, né, Tânia? Então, tá bom, então na próxima reunião estará agendado, tá, para que você possa estar trazendo aí a sua palavra. Bom, então nós estamos, antes de encerrarmos, agora nós vamos colocar, não é, Marcinha ou Regina, a nossa avaliação para todos. Vou colocar aqui, gente, é só ir marcando, são 4 perguntinhas, é rápido. Depois a gente vai deixar um tempo que nós vamos fotografar essas respostas, tá bom? Regina, eu peço que você ajude também fotografando, tá? Então, vocês podem já preencher. Só aí na barra de rolagem, na lateralzinha aí, que vocês conseguem visualizar a 4ª pergunta. Nós temos 35 pessoas com possibilidade de responder, porque aqueles que estão como co-anfitriões não conseguem responder. E só 28 responderam. Alguém mais vai responder, senão a gente encerra. Vou deixar só mais um pouquinho, 29. Miriam, eu acho que 29 de 35 responderam. Já pode encerrar, então, vou né? Encerrar, só peço só um instantinho, porque eu vou printar aqui a tela. Já fotografei, Márcia. Até a 4? Sim, eu abri, dá para ver tudo quando você abre. Então, tá ótimo. Então, eu vou encerrar, tá bom? Regina, fotografa também, se aparecer aí o resultado, por favor. E agora responderam 30. Entrou a 30ª resposta. Então, vamos fotografar de novo. Eu vou aqui. Aqui vou compartilhar os resultados. Aí está todo mundo vendo, tá? Então, assim, a gente pode printar e colocar aqui o resultado. Se Deus quiser, o Zoom ainda vai melhorar essa questão de enquete, porque isso aqui ainda é muito arcaico. Mas, enfim, nós vamos fazendo assim para poder registrar. E no final, Miriam, eu vou então encerrar, tá? Estou encerrando aqui. E no final a gente vai pedir, Miriam, para todos abrirem as câmeras para a gente até fotografar a reunião. Agora fica com você. Tá bom. Bom, então nós vamos aqui encerrando nessa nossa reunião ordinária do 12º, dizendo que foi muito bom rever a todos, olhar para todos e agradecer a nossa casa anfitriã de hoje, a Tenda de Caridade, essa nossa presença virtual, a casa que nos recebeu, deixando o nosso abraço, Alfredo, para todos. E vamos agora convidar um dos representantes do Centro Espírita Ibirajara, que será a nossa casa anfitriã do próximo mês de abril, para fazer a nossa prece final. Então, temos aqui a Ângela, a Claudinha,
Temos aí o Gabriel, a Rosana está aí, o Flávio não pode. Bom, temos vários representantes aí do Centro Espírita Ibirajara e convidamos para que um de vocês possa fazer a nossa prece final. O Gabriel. Então, tá bom. Então, Nosso Gabriel... jovem representante. Tá Já bom, foi Ângela. decretado. Isso, ótima dica. O jovem. É com você, Gabriel. Eu achei que a Ângela estivesse tirando o mute dela para se oferecer para fazer a prece. Mas tá bom, vamos lá. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais, se aqui estamos, é por Ti, Senhor. Abençoa os nossos propósitos de servir mais. Se hoje as nossas conversas giraram em torno de trâmites burocráticos, é para organizar melhor o Teu trabalho, para que o Teu amor chegue de forma mais rápida e mais efetiva nos corações de todos nós que somos necessitados dele. Permita que cada casa espírita do estado do Rio, receba estímulos através de seus representantes para prosseguir, apesar de todas as dificuldades que esse período vem representando. Nos dê coragem, nos dê fé, nos dê esperança, Senhor, sobretudo. Muito cientes da importância que teremos quando amainar essa epidemia e pudermos novamente nos encontrar. E certamente este trabalho será ainda mais necessário. Por enquanto, nos auxilie a nos qualificar, a nos preparar materialmente, psicologicamente, espiritualmente, para o momento que virá. Pedindo a tua proteção, a tua orientação, nos despedimos, então, nesta manhã, que assim seja, graças a Deus. Agora, né, Márcia, todo mundo abre suas câmeras, abrem seus microfones para que possamos tirar as fotos e nos despedirmos. Isso, vamos então tirar foto? Ó, vamos tirar, tá? São 2 telas, então só esperar aqui. Marisabel, para você aparecer aí também. Já apareci. Estão vendo aqui, né? Então vamos lá. É que eu estou com problema na câmera, aí eu prefiro ficar desligado. Então tá, mas vamos lá. Vou printar aqui uma. Só um instante. E agora vamos aqui printar a segunda tela. Nossa, todo mundo de câmera aberta, um barato isso. Então, fomos para a segunda tela. Já terminamos, Miriam. Uhum. Agora a gente pode dar tchau para todo mundo. Tchau. Tchau, Bom rever a próxima, né?